Olá, muito prazer, eu sou o Lê. Hoje vamos dar início às vivências literárias do Clube do Lê, o meu clube de leitura. No Clube do Lê, todas as pessoas, crianças, jovens e adultos poderão participar das nossas atividades. Sejam bem-vindos! Hoje nós vamos conhecer histórias fantásticas. O Instituto On The Book preparou este momento com muito carinho para vocês se divertirem muito. A nossa primeira história vai contar como eu conheci os meus amigos e dividimos momentos lindos de leitura. Pois a amizade e a leitura são uma grande aventura. Vamos lá! Leia e seus amigos. A amizade e a leitura são uma grande aventura. Era uma vez uma menina muito esperta e inteligente e seu nome, gente, era Leia. Aos 8 anos, Leia não parava quieta, estava sempre conectada, interessada em tudo que era tecnologia. Computador, tablet, iPod, tudo que pode fazer a alegria e a felicidade de alguém da sua idade. Offline, nem pensar. Tudo era impressionante e difícil de largar, quanto mais parar. Muitas vezes, chateada, sua mãe chegava a reclamar. Que coisa, menina! Será que você não larga esse celular? Leia não entendia o porquê de tanta preocupação. Então, continuava com grande animação. Até que um dia, a internet sumiu. Sem conexão? Ah, não. Depois de uns poucos dias, bateu a maior solidão. E a Leia, coitada, ficou indo e vindo pela casa sem nada para fazer. Estranho como pareça, foi nesse momento que aquela voz chamou a sua atenção. Nem soube por quê. E no início, nem soube dizer de onde vinha. Era algo diferente, do tipo que mexe com a gente, quase hipnotiza. Leia não soube explicar, mas debruçada no peitoril da janela, descobriu que vinha da praça, em frente à casa dela. O que será? Perguntou. Que tal irmos ver? Convidou sua mãe. Bastou um só instante e... Uau! Nem acreditou. Que transformação! A praça que não via há muito tempo nunca lhe pareceu tão linda e verdejante. Mas o mais interessante era um grupo de pessoas, de todos os tamanhos e idades. Um pequeno, porém barulhento círculo de felicidade que se agitava em torno de um menino muito falante, que com voz e gestos contava uma história. Quem é? Perguntou a mãe curiosa, apontando para ele. Uma das muitas crianças respondeu. É o Lê. No início, explicou, quando ele apareceu na praça contando suas histórias, era um menino que lê. Menino que lê, menino que lê e pronto. Por fim, deu no que deu, virou Lê, apenas Lê. Leia nem se deu conta, mas foi só quando ele acabou e todos aplaudiram com entusiasmo, pedindo que contasse outra, que viu que estava sentado, de pernas cruzadas e cheia de atenção. Esquecida da mãe e mesmo da vida, encantada com cada palavra ouvida e como aquela gente após cada história também aplaudia. Tudo acontecia com simplicidade e quem quisesse contar, bastava apenas levantar a mão, se ajeitar no meio do círculo e depois de mostrar o livro que carregavam e de onde quase todos tiravam as histórias que contavam, contar. Além do menino, havia a Efigênia, que todos chamavam de Pipa, pois ela gostava de pular, saltar, antes de recontar as histórias que ouvia. Tinha também o Elviro Bicho, um professor aposentado que amava contar histórias de fantasmas e de outros monstros mais ou menos assustadores, mas que de vez em quando se perdia no meio da história e dependia do público para se lembrar ou terminar de um outro jeito. Hilário sorridente, um menino sardento e bem agitado, era Gago, mas como ele mesmo dizia, não dava bobeira quando queria contar histórias de piratas.
Aí, sem gaguejar. Flávio Talharim era talharim por ser magrinho e gostava de contar histórias muito longas. Pedro Nítido contava tudo com muitos detalhes. Tina Cristina, que se apresentava sempre assim e só não era menor do que a Pipa, adorava contar histórias de bichos. Matias Pé de Chumbo apreciava histórias de futebol. Margarida Emocional contava histórias apaixonadas e apaixonantes e sempre pedia um instante para fungar comovida antes de terminar uma de suas histórias. Nossa, era tanta gente e tão diferente que Leia se deixou encantar e só saiu do lugar quando a mãe a chamou. Podemos voltar? Não parou de perguntar. A mãe, claro, teve que concordar. Não dá nem para acreditar, mas na segunda vez, Leia quase morreu de vergonha, quando Lê apontou para ela e perguntou: "Você não quer contar uma história?" Ela não sabia nenhuma e Lê percebeu, mas tratou de ajudar. Puxou Leia para o meio da roda e, abrindo o livro que trazia, convidou: "Que tal lermos juntos?" "Ler?" espantou-se Leia. Lê sorriu e disse: "Ler também é contar." Foi a primeira história de Leia. Dá para imaginar? Ela tremia dos pés à cabeça, mas não fez feio em contar. A história muito interessante do flautista de Hamelin. No fim, foi bem aplaudida. E tornou-se amiga do Lê, que daquele dia em diante sempre encontrava uma maneira de lhe dar uma carona na sua bicicleta, ou bibliocleta, pois vivia cheia de livros. É verdade, Lê tinha tantos livros e ganhava muitos outros que não sem razão era visto como uma biblioteca ambulante. A todo instante, lá estava ele, emprestando para todos que conhecia ou apareciam na roda de contação de histórias, que começara quando ele tinha 9 anos. Todos adoravam tais encontros e deles participavam com entusiasmo, até mesmo um ou outro cachorro. Na verdade, entre os tais apreciadores caninos, nenhum era mais dedicado do que aquela que sentava ao lado do menino e que ele gostava de chamar de Luli. Ela simplesmente apareceu um dia e se ajeitou para ouvir as histórias. Como gostou, ficou e sempre estava por perto, sendo sempre a primeira a chegar. Lê e Leia se encantaram, depois que notaram o quanto ela gostava de participar da roda de contação. No entanto, como o cachorreis era de difícil compreensão, a história acabou mesmo na simples adoção, pois era grande a paixão de Lê e Leia que nenhum deles queria abrir mão de Luli. Tudo se resolveu com um bom papo e negociação, e a solução encontrada foi uma das mais engraçadas: guarda compartilhada. Por que não? É, assim mesmo como você pensou. Em uma semana, Luli ficava na casa do Lê e na outra se ajeitava alegremente na casa da Leia. E assim já se passou quase um ano. A grande amizade entre Lê e Leia e a paixão dos dois pelos livros e pela leitura não para de crescer, de tal maneira que já estão pensando em criar um clube de leitura. Ideia surgida a partir da bibliocleta. Questão de tempo, disse Lê, fazendo-se de misterioso, como qualquer boa história de Sherlock Holmes. A Leia desde então é uma alegria só, e ao contrário do que alguns podem acreditar, nem pensa em deixar de lado o celular. Simplesmente o dividiu com os livros e as contações. Até porque, como descobriu, tem livros e histórias para todo lado, em qualquer lugar. Basta só um pouquinho de interesse para encontrar. Vamos começar? Olá, amiguinhos e amiguinhas! Espero que vocês tenham gostado da história da nossa turma, pois a amizade e a leitura são uma grande aventura. Até logo!